Boa noite. Muito bem, a graça de Jesus para todos. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos nos cumprimentar. Eu não sei se você fez isso no início do culto, mas eu quero incentivar você a sair do seu lugar agora e dar pelo menos 2 abraços em quem você não deu ainda. Quero aproveitar também e cumprimentar os que nos assistem pela internet nesse momento, em qualquer lugar do mundo onde você esteja, que a graça de Jesus também alcance o seu coração. E sinta-se muito à vontade, sinta-se bem-vindo aqui no nosso espaço de culto e de adoração. Muito bem, gente, amém. Pode sentar-se. Apesar do Dia das Mães, apesar desse tempo de festividade, temos aqui um grupo tão significativo. Sejam muito bem-vindos, fico feliz de ver vocês aqui. Muito bem, o texto de Efésios 4, 29 irá nos guiar nessa noite. Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Sua Bíblia, o seu iPad, o seu iPhone, enfim. Ache o texto bíblico aí, vamos ler juntos. Efésios 4, 29. Diz assim a Escritura Sagrada: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Vou ler mais uma vez. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Vamos orar mais uma vez. Eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Eu peço, na verdade, que você ore comigo e por mim nesse momento, para que a graça de Deus nos alcance mais uma vez, para que o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para que o Espírito Santo use a sua palavra, a palavra escrita de Deus, e introjete-a dentro de nós, para que sejamos mais uma vez tocados pelo Senhor, para que Deus mais uma vez gere vida dentro de nós, por meio da sua palavra usada pelo seu Espírito Santo. Senhor Deus, no nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que vai no coração de cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que nos trouxe aqui nessa noite. O Senhor sabe aquilo que vai no mais profundo da alma de cada um de nós. O Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas aflições. O Senhor sabe muitas vezes do cansaço emocional de muitos dos que estão aqui presentes, ou dos que assistem pela internet também. Então pedimos, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor venha ao encontro do nosso coração. O Senhor venha com uma palavra especial, singular, uma palavra diretamente do trono da Tua graça, diretamente ao nosso coração, à nossa necessidade, aos nossos anseios, ao coração ferido. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que possamos sair daqui renovados, encorajados, advertidos, consolados pela Tua palavra. Que seja assim, no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. O nosso Senhor é o Deus da palavra. Deus se comunica por meio da sua palavra. Na verdade, Deus não apenas se comunica, Deus faz todas as coisas por meio da sua palavra. Todas as coisas vieram à existência por causa da palavra de Deus. Se você observar o Gênesis, por exemplo, nós vamos ver lá Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Haja divisão entre a terra seca e a terra molhada, e assim aconteceu. Haja então os animais, e os animais surgiram. Haja homem e mulher, e o homem e mulher foram criados. Então Deus faz com que novas realidades, Deus faz com que novos momentos, novos horizontes, novos mundos venham à existência por causa da sua palavra. Então o que é a palavra, gente? A palavra é aquilo que nós utilizamos como forma de expressar a nossa interação com o mundo onde nós vivemos. Então é como se a palavra fosse o resultado de tudo que nós sabemos sobre o mundo que nos rodeia.
Isso é a palavra. Seja a palavra falada, seja a palavra escrita, seja a palavra através de gestos, né? As libras, ali é palavra também. De uma outra forma, mas são palavras. Deus nos cria também com a mesma capacidade que Ele tem de falar, de se expressar, de usar então a nossa inteligência racional, de usar então a nossa capacidade de interagir com o nosso mundo ao redor, e falamos então. Nós expressamos nossas emoções, nós expressamos a nossa cosmovisão, nós expressamos a nossa forma de enxergarmos as coisas por meio de nossas palavras. Mas a grande questão, gente, perceba isso aqui. O grande X da questão de hoje, da mensagem de hoje, dessa reflexão, que está dentro dessa grande série, que é ame. A grande questão não é que nós usamos ou não as nossas palavras, nós sabemos disso. Mas o ponto X, o ponto fundamental, o ponto mais nevrálgico de tudo isso aqui, é que nós não sabemos corretamente como usar as palavras. Porque todos nós aqui sabemos que há algo de errado com o mundo. Todos nós sabemos disso. Esse algo de errado com o mundo, a Bíblia chama de pecado. Então, uma vez que o pecado entrou no mundo, e nós somos participantes desse pecado, nós desaprendemos a usar as palavras como deveríamos. É por isso, por exemplo, que Provérbios vai dizer. O livro de Provérbios vai dizer assim: a nossa palavra pode ser medicina, ou seja, ela pode curar, ela pode ser uma forma de ajudar pessoas, ou ela pode matar, ou ela pode ser espada. Não no sentido literal apenas, mas nós podemos destruir alguém com as palavras, sim ou não, gente? Podemos ou não? Podemos, claro. Quantas pessoas desistiram de um emprego, por exemplo, por causa de uma palavra mal colocada? Quantas pessoas ficaram marcadas durante toda a sua vida, ou durante parte dela, pelo menos, porque um chefe lá atrás, um dia, a desencorajou a continuar crescendo na vida profissional? Uma palavra maldita. Maldito no sentido de dita da forma errada. Uma palavra mal colocada. Uma palavra atravessada pode danificar algo aqui dentro. Pode fazer com que o nosso coração fique aos frangalhos. Essa que é a verdade. Então é por isso que vem essa advertência do apóstolo Paulo. É como se Paulo tivesse olhando para a condição humana, olhando para tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento, e agora adverte o povo de Deus dizendo: olha, cuidado, cuidado. Porque um dos maiores dons, um dos dons mais maravilhosos que Deus nos deu é a fala. Não é verdade, gente? É poder falar, é poder se expressar, é poder dizer o que vai aqui dentro. Então Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia de palavra torpe aqui é literalmente a palavra inútil, é a palavra inapropriada, é a palavra suja. É a palavra que não serve para nada. É literalmente aquela palavra que você pega, amassa ela e joga na lata do lixo. É esse tipo de palavra que Paulo diz. É como se Paulo estivesse dizendo: nós temos pouco tempo nessa vida, e gastar esse pouco tempo na vida usando as minhas palavras de maneira equivocada, inútil, não vale a pena. Aí ele continua e diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil, ao contrário, que saia da vossa boca palavras agradáveis, olha bem, gente, conforme a necessidade. Isso aqui é tremendo. Então, o que Paulo está nos ensinando a ser aqui é quase que observadores da condição que nos cerca. Preste atenção nisso. Se nós vamos falar palavras agradáveis, palavras que não sejam torpes, conforme a necessidade do momento, a necessidade das pessoas que nos cercam, eu tenho que ser uma pessoa observadora, não é assim? É a mesma coisa de você chegar num velório com um tom de alegria e dizer assim: o que é que aconteceu aqui mesmo? Eu não entendi. Por que está todo mundo triste? Eu falei: meu filho, você está no velório. Você quer que o clima seja de quê? De festa?
Percebe, gente, aqui, como muitas vezes nós nos equivocamos, porque nós não entendemos o clima do momento, o espírito do momento. Aí Paulo prossegue e diz, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Isso é tremendo. Para que transmita graça aos que ouvem. A ideia de graça aqui, gente, é a mesma graça que nós vemos em toda a Bíblia se referindo à graça de Deus. É a mesma, é a caris. É a graça de Deus. Ou seja, o que é que Deus está dizendo, gente? Olha a implicação disso aqui. Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam instrumentos da minha graça ao falarem. Quando vocês falarem, vocês serão veículos da minha graça. É muito sério isso. Ou não? Não é sério isso, gente? Deus, então, quer se manifestar, quer transmitir graça às pessoas que nos cercam por meio da nossa boca, por meio da nossa fala, por meio das nossas palavras, por meio das nossas articulações mentais, por meio daquilo que sai de dentro e se expressa em palavras. Que transmita graça. Qual é a ideia de graça aqui, gente? Eu traduziria da seguinte forma: graça é a força que Deus nos dá para vencer o dia a dia. Isso é graça. É a capacitação de Deus para continuarmos a viver sob o seu temor, sob o temor de Deus. Isso é graça, nesse contexto. Então, ao falarmos, nós temos que, de alguma forma, ajudar as pessoas a continuar a sua vida, que nem sempre é fácil viver, a gente sabe disso, né? Quem aqui é PhD em viver? Levanta o braço. Quem é PhD? Que já sabe resolver todos os problemas da vida. Já tem um diploma lá de Harvard. Sabe como viver em qualquer circunstância e situação. Não existe essa pessoa, gente. Não existe ninguém com PhD em vida. Todos nós enfrentamos problemas diariamente. Então Paulo diz aqui o seguinte: a nossa fala cumpre dois objetivos. Preste atenção. A nossa fala, então, as nossas palavras devem cumprir dois objetivos. O primeiro objetivo é a advertência. Por meio de nossas palavras, uma vez que nós somos veículos da graça de Deus ao falarmos, nós temos então que, de uma certa forma, advertir as pessoas que nos cercam. Advertir por quê? Porque nós sabemos que nem sempre nós vamos pelo caminho certo. Nós sabemos que nem sempre a nossa conduta condiz com aquilo que a Escritura Sagrada nos pede. Nós sabemos que nem sempre a nossa conduta condiz com aquilo que Deus espera de nós. É por isso, alguém já disse, na verdade foi o Dr. Russell Shedd, ele já disse algo tremendo certa vez. Ele disse assim: todos nós, diariamente, precisamos ser advertidos de alguma forma. É assim. Porque imagina, gente, quando você está numa ladeira, certo? Você está numa ladeira. E você não precisa jogar uma bola para ela ir descendo. Você simplesmente coloca ela aqui no início da ladeira e solta a bola. O que é que a lei da gravidade vai fazer? Vai fazer com que a bola desça naturalmente, não é, gente? Ou não? Sim ou não, gente? É a lei da gravidade, ela vai cair naturalmente. A gente não precisa nem empurrá-la. Ela vai. Assim somos nós. Assim é a condição humana. Assim é a nossa condição de homens e mulheres desesperados, angustiados, porque um dia viramos as costas para Deus. Basta nós não observarmos os mandamentos de Deus em um momento do dia, para de uma certa forma a gente começar a descer a ladeira. Assim somos nós. É por isso que Deus usa pessoas para, de uma certa forma, nos advertir. Esse é o objetivo, o primeiro objetivo da fala. Advertir aqueles que nos cercam. Porque senão nós vamos descer a ladeira. Nós vamos descer a ladeira e o final da ladeira é o fundo do poço. É lá embaixo. Então, gente, não é fácil nós sermos advertidos. É difícil. Não é fácil sermos advertidos. Porque o ego humano deseja, na verdade, a
a glória. Ele deseja ser ovacionado. Assim é o ego humano. Ele não quer ser advertido por ninguém que seja. Seja o cônjuge, filho, pai, amigo, seja quem for. Mas deixa eu encorajar você a algo aqui. Se alguém advertir ou advertiu a você hoje, agradeça a Deus. Pode ter sido, a advertência pode não ter sido com aquelas palavras polidas. Mas tire o que for bom para você. E agradeça a Deus. Deus, obrigado. Porque hoje o Senhor não me permitiu descer a ladeira. Obrigado, Senhor. O Senhor não me permitiu hoje, pela sua infinita graça, descer a ladeira ao ponto de chegar no fundo do poço. Obrigado. O segundo objetivo da fala, o primeiro é a advertência. E o segundo, que na verdade compreende os dois, vamos dizer assim, ele abarca os dois, é o encorajamento. Encorajamento. Porque tem algumas pessoas que se aproveitam dessa ideia de que Deus adverte as pessoas para viver 24 horas por dia advertindo todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus também. É aquele chato, né? Não, mas Deus mandou te dizer. Falei, cara, mas Deus só manda dizer para mim, nunca para você? Caramba! Pô! Deus, poxa vida, Deus, acho que eu estou errado 24 horas por dia, então. Tem aquele chato, né? Parece aquela mulher, a mulher de Provérbios, que é um gotejar contínuo. Tuc, 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 não para nunca. Não é desse tipo de pessoa que a Bíblia está dizendo, gente. Porque o objetivo maior da nossa fala é o encorajamento que é fruto do amor. Desse amor que nós estamos falando nessa série. Então, ao falar, grosso modo, eu tenho que transmitir o amor. E no amor está o encorajamento. Encorajamento para quê, gente? Para que o encorajamento? Para continuar a viver. Para simplesmente continuar a viver. A continuar a viver, a produzir, a se desenvolver no ambiente de trabalho, a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor ser humano, a ser um melhor cristão, a continuar crescendo na vida. Nós precisamos desses empurrões também, não é assim? Nós precisamos de alguém que vem e diz assim, cara, vai lá, vai dar certo, vamos lá, estamos juntos. Transmitir graça, ou seja, transmitir a força de Deus, a capacitação de Deus, por meio de encorajamento. Então é importante encorajar. Mesmo quando nós advertimos, no final a gente diz assim, olha, mas, cara, mas estamos juntos. Você não está sozinho nisso. Poderia ser eu agora ser advertido. Estamos juntos nisso. A vida é assim, Deus nivela todos nós no mesmo plano. Não existe ninguém melhor ou pior. Romanos nos diz que Deus nivelou todos sob o pecado. Para que ao nos salvar, ninguém possa se gloriar diante dele dizendo, eu mereci ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Porque ele nivelou a todos sob o pecado. Todos nivelados sob o pecado. Então, ao nos salvar, é um ato da sua graça, da sua misericórdia. Então, nunca posso bater no peito e dizer, eu não preciso ser advertido. Todos nós precisamos e precisamos ser encorajados também. Precisamos ser encorajados. Mas aí surge uma pergunta. Se nós sabemos, então, que o objetivo da fala, que quando nós vamos usar as nossas palavras, nós temos que, de alguma forma, advertir e encorajar para que transmita graça conforme a necessidade de cada um, conforme o espírito do momento, o que é que nós precisamos fazer, então, para alcançar esses objetivos? Como um bom sermão batista, eu dividi em 3 pontos. 3 pontinhos. Primeiro, para nós sempre conseguirmos cumprir o objetivo da fala, nós precisamos de conexão. Ou seja, nós precisamos estar conectados com Deus constantemente. Sempre conectados com Deus. E eu diria aqui, gente, sem sombra de dúvida, que a grande maioria das vezes que nós usamos as nossas palavras de maneira atravessada contra o nosso cônjuge, contra os nossos amigos, contra os nossos filhos, é porque naquele momento nós não estávamos em sintonia com o Senhor. Isso é claro. Isso é inequívoco. Nós não estávamos conectados com Deus. O nosso coração estava em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Você pode estar pensando, mas eu não estou na igreja, Riva, 24 horas por dia. Aí eu falo, é aí que você se engana.
Porque, infelizmente, muitos constroem a ideia de que Deus está apenas aqui na igreja, né? Deus não, gente. Deus está em todos os lugares. Quando eu saio daqui, Deus vai comigo. A sua bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida, por onde quer que eu vá. Então, lá no ambiente de trabalho, Deus está lá. Lá no meu trato com a minha família, Deus está lá. E principalmente observando como eu usarei as minhas palavras. Então precisamos, gente, estar conectados com o Senhor. Com o nosso coração sintonizado diante dEle. Com nossa alma alimentada por Ele. Com o nosso coração cheio da Sua palavra. Porque diz aquele ditado popular, não é que a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. Se você tem menos de Deus, você nas suas palavras não vai dar nada de Deus. Quanto mais nós estivermos cheios de Deus, evidentemente, nós teremos mais para transmitir de Deus às pessoas. As nossas palavras sempre vão cumprir o seu objetivo, advertir e encorajar em amor. Advertir e encorajar em amor. Advertir e encorajar em amor. Sempre. Então nós precisamos, em primeiro lugar, dessa conexão constante com o Senhor, que não é fácil, é um desafio isso. Nós, como seres humanos, tendemos a nos desconectar rapidamente do Altíssimo. Mas é mais um desafio que eu coloco para cada um de nós aqui. Quando você for falar algo para a sua família, para os seus amigos durante a semana, tente compreender o clima espiritual que está dentro de você mesmo. Como é que eu estou hoje? Pense 2 vezes antes de falar. Pense 2 vezes. Nós precisamos então da conexão para que a gente consiga ter, em segundo lugar, sensibilidade. Aí aqui vem à tona aquilo que eu falei no início. A sensibilidade para nós entendermos a necessidade do momento. Preste atenção nisso, gente. Isso aqui é sério demais. Quantas vezes os cônjuges deveriam, em um certo momento, usar a palavra de um jeito e usam exatamente o oposto? Exatamente o oposto. Principalmente os homens, né, que são cabeça dura. Usam exatamente da maneira oposta. Por vezes, lá em casa, eu tenho duas mulheres lá em casa, né? Ruth e Rebeca. E às vezes fica aquela melancolia, né, de mulher. Aí às vezes eu falo alguma coisa para a Rebeca, ela fica meio com o biquinho para chorar. Aí Ruth chega e me diz assim, mas não precisava tanto. Não precisava ter falado assim. Se você tivesse falado daquele outro jeito, surtiria o mesmo efeito as suas palavras. Falei, caramba, é mesmo, é verdade. É verdade. Graças a Deus que nasceu o Rafael agora, né? Aí são 2 contra 2 agora, né? 2 homens e 2 mulheres. Se fosse mais uma mulher, eu ia ver como é que ia ser a minha vida. Mas essa é a verdade, gente. Muitas vezes nós falamos e depois olhamos para trás e dizemos, poxa vida, não era o clima. Não era a melhor palavra para o momento. Não era a palavra mais apropriada para aquele momento. Não era a melhor palavra que iria edificar o meu cônjuge, o meu filho, o meu amigo, o meu patrão, seja quem for. Não era a melhor. Então, gente, esse feeling, essa sensibilidade, essa emoção à flor da pele, que não é todo mundo que consegue ter, esse discernimento, essa compreensão do momento, do ambiente, do clima, da necessidade que aquela pessoa tem naquele momento. Não é fácil também. Isso não é tão simples. É um exercício que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, né? Ao longo da vida. Compreender o que é que aquela pessoa precisa naquele momento e dizer, olha, vai essa palavra aqui para você, em nome de Jesus. Sensibilidade. Compreender o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Compreender, tentar ler as emoções daquelas pessoas que nos rodeiam. Tentar ler as emoções. Porque, infelizmente, gente, existem pessoas, desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas existem pessoas que são analfabetas emocionais. Essa que é a verdade. Eu já conheci muita gente que é analfabeta emocional. Ela nunca consegue compreender o clima do momento. Ela nunca consegue compreender a condição emocional
que os seus amigos, que o seu cônjuge, seja quem for que o rodeie, está naquele momento. Porque é um analfabeto ou um analfabeta emocional. Não consegue compreender a alma humana. Se nós quisermos então, gente, crescer na nossa maturidade com o Senhor, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sensibilidade. Isso é um hábito que nós vamos construindo. É um hábito que vamos construindo. Sensibilidade. E por fim, não pode deixar de existir em nenhuma de nossas relações. Eu sempre digo que quando isso aqui falta, as relações começam a ruir. Quando esse elemento aqui começa a não existir mais nas relações, corre-se o perigo, então, de nós começarmos a amargar uma relação, um relacionamento. O respeito. Quando falta o respeito, falta quase tudo. Porque quando falta o respeito, faltam os limites. Quando falta o respeito, não existe mais as cercas que nós usamos quando vamos falar com a outra pessoa. Quando falta o respeito, acabou a dignidade. É isso que acontece. É por isso que é tão importante nós termos cuidado com a forma com que falamos. É curioso porque quando a família, quando um casal começa a chegar perto do divórcio, você pode observar, não necessariamente são grandes coisas que fazem com que um casal se divorcie, mas você pode perceber a fala dos dois. Ou falam de mais, ou falam de menos. Quando falam demais, geralmente usam as palavras atravessadas e da maneira errada, permeadas pelo desrespeito. Quando falam de menos, são indiferentes um para com o outro. E quando profere alguma palavra, é para cortar a alma. Vem aquela palavra ali para destruir mesmo. Agora eu vou pegar ele. Aí, o respeito. Se não houver respeito, não tem como haver relacionamento, gente. Então é isso que Paulo nos adverte. Paulo nos diz, a fala serve para conectar pessoas. A fala deve servir, então, para edificar relacionamentos, em amor. As palavras devem, então, servir para trazer Deus para mais perto das pessoas. As palavras devem servir, então, para edificar o Senhor na vida das pessoas. É para isso que a fala serve. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, gente, vai dizer tanto, que saia da vossa boca hinos espirituais, cânticos, louvem ao Senhor constantemente. Porque Paulo sabe, como um bom observador da condição humana, que onde há o louvor ao Senhor, geralmente não vão haver palavras torpes, palavras sujas, palavras duras, palavras que não servem para nada. Paulo sabe disso. Porque onde Deus habita, ali há a liberdade, ali há o amor, ali há o quebrantamento, ali há o respeito, ali há a sensibilidade com a necessidade do outro. Onde Deus habita, ali há paz. É isso. Então, meu encorajamento para cada um de nós aqui, gente. Traga Deus para mais perto através das suas palavras. Traga Deus para perto do seu casamento através das palavras que você fala. Traga Deus para o seu ambiente de trabalho através da maneira como você usa as suas palavras. Faça isso. Você pode não resolver todos os seus problemas, mas pelo menos você vai evitar outros. Você não resolve todos, mas alguns outros você evita de chegar mais perto. Quando nós usamos as palavras da maneira correta. Amém? Não saia da nossa boca, não saia de forma alguma, nenhuma palavra torpe, suja, ineficaz. Mas sim toda palavra boa, que transmita graça, conforme a necessidade das pessoas que nos cercam. Que seja assim. Vamos orar. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma autoanálise agora. Você também que nos assiste pela internet. Aproveite agora para fazer isso. Aproveite agora para fazer um inventário da maneira como você vem usando as suas palavras. Aproveite agora para fazer
Uma reflexão profunda, sobre a maneira como você vem usando a sua fala, esse dom precioso que Deus nos deu. Pense na maneira como você tem tratado as pessoas que cercam você, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, seus amigos. Pense um pouco. E deixe Deus falar com você. Se você tiver de pedir perdão a Deus agora, de se arrepender pela maneira como você vem usando as suas palavras, faça isso agora. Não tenha vergonha. Faça isso. Se você chegar à conclusão de que vira e mexe, você humilha as pessoas por meio de suas palavras, se arrependa agora, em nome de Jesus. Não é isso que Deus pede de nós, que nós usemos as palavras para humilhar. O objetivo do Senhor é sempre transmitir graça. É transmitir a sua força, a sua capacitação para aqueles que nos ouvem. Tente imaginar de onde você está. Sempre por onde você passa, de alguma forma, as suas palavras refletem a graça de Deus naquele ambiente. As suas palavras refletem o próprio Deus naquele ambiente. Pense nisso. Senhor Deus, no nome de Jesus, a começar por mim. O Senhor sabe que é um desafio para todos nós, Senhor. Usarmos a palavra da forma que o Senhor usa. De uma única forma. Para transmitir graça. Para nos erguer. Para nos curar. Para nos advertir e nos encorajar em amor. Nem sempre conseguimos fazer isso, Senhor, porque nós somos pó. Nós somos limitados. Nós carecemos da intervenção do Senhor, gloriosa e sobrenatural, para que possamos usar a fala, as palavras da maneira correta. Então, Senhor, eu peço a cada um de nós que está aqui, os que estão pela internet também nos assistindo, que o Senhor nos alcance agora com a boa mão poderosa do Senhor, nos ajudando a usar as nossas palavras, Senhor, da maneira como o Senhor as usa, para transmitir força, capacitação, graça, poder, encorajamento, motivação para todas as pessoas que nos cercam. Que o Senhor nos ajude. Como Isaías fez diante do altar do Senhor, que o Senhor traga uma brasa viva agora e queime os nossos lábios, para que a única coisa que saia de nossa boca sejam palavras agradáveis, palavras de graça, conforme a necessidade, conforme o clima, conforme o desejo básico de cada um de nós, conforme as carências emocionais do momento. Nos ajude, Senhor. Precisamos de Ti. Que seja assim. Nós oramos dessa forma, agradecidos e sabedores de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor ouve a nossa oração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Que Deus nos abençoe. Amém.